é um bairro de relíquias da história de Fortaleza que precisam ser preservadas. Como esse Paiol, Luiz, onde vive a Dona Lourdes. Exatamente, Daniele. Olha, para quem não entendeu aí na matéria, a Dona Lourdes mora dentro do Paiol. Isso mesmo. E isso há 51 anos. Uma história, né? E o interessante é que ela guarda ainda boa parte da estrutura do Paiol. Por exemplo, na parte de cima da casa dela tem os respiradores do Paiol, que é uma espécie de entrada de ar, já que o Paiol era utilizado, Daniele, somente para guardar armamentos. E este bairro, para falar a verdade, o Pici, é uma das áreas mais elevadas da cidade. Olha só a vista privilegiada que a gente tem, a quantidade de prédios na cidade, Daniele. Agora também, apesar dessa beleza que a gente consegue ver aqui, também tem problemas, sabia? E quais são os problemas, hein, Luiz? Pois é, ó, infraestrutura é um deles e um outro também que é comum nos bairros da nossa capital é a falta de áreas de lazer. A gente vai ver a reclamação dos moradores na bronca. A reportagem é de Sabrina Guiar. A bronca dos moradores do Planalto Pici está nas ruas. Este homem diz que sente falta de calçadas, já que os carros tomam conta de quase todo o espaço. Isso aí complica muito, né, pra gente. Às vezes as pessoas estão aqui, as crianças, o pessoal tudo de carro, né? Se a pessoa não sair do lugar, eles passam por cima, porque hoje em dia sabe como é. Eu acho que a lei é do que pode mais, né? Porque eles não estão respeitando. Muita coisa acontece, às vezes que eu pedestre, mas não. Eu trabalho pedreiro, estou cansado de bicicleta, que eu sou um cara que tem um cuidado, mas tem aquele momento, se eu não me tirar, o cara passa por cima de mim. A maioria das ruas do bairro é de calçamento e várias delas, como a Rua Alagoas, estão cheias de buracos. Segundo a presidente da Associação dos Moradores, o problema deveria ter sido resolvido desde 2005. Foi dentro do orçamento participativo, teve o valor discriminado, a gente teve várias audiências na regional e por alguns motivos não foi dando, quer dizer, desde 2005, nós estamos em 2009. Apesar das dificuldades, é nas ruas que os jovens passam a maior parte do dia. Dona Marta, que organiza o futebol da garotada, explica o motivo. Faltam áreas de lazer no bairro. A gente gostaria que eles arranjassem um local para a gente fazer uma quadra de esporte, um campo, para poder a gente levar essas nossas crianças que vivem aqui brincando assim no calçamento, na pista, ao redor das portas da gente, né? Segundo os moradores, este é o único espaço do bairro para as atividades culturais e esportivas. O problema é que a quadra é estreita demais e fica muito próxima às casas. Além disso, está precisando de uma reforma. A falta de opções leva alguns jovens a outras formas de lazer, como as lan houses. É lá que Anderson se diverte, desde que sofreu um acidente na quadra de esportes. Eu machuquei meu dedo lá. Aí eu tive que fazer pegou o ponto aqui, ó. Agora só mesmo um ambiente seguro, né? Para se divertir. Só ambiente seguro. Mais seguro também para Hudson, que quer ficar longe de convites perigosos. No meio da rua a gente pode ir por mau caminho e aqui é mais seguro. Pois é, Daniele, vamos começar falando sobre os problemas de infraestrutura enfrentados aqui pela comunidade. Há uma previsão para o conserto do asfalto aí das ruas que estão danificadas? Olha, a Regional 3, Luiz, informou através da assessoria de imprensa que o bairro está na programação da Operação Tapa Buracos. Só não disse quando as ruas vão ser recuperadas. Segundo a Regional 3, até agora, 2 ruas passaram por reparos. A Santo Amaro e a Estádio do Rio, Luiz. E as áreas de lazer, uma luta antiga aqui dos moradores, Daniele. Dessa vez elas vão ser construídas? Infelizmente, Luiz, por enquanto não. A Regional 3 disse que está planejando reformas e a construção de novos espaços de lazer. Mas esclarece que no bairro Pici, a população já conta com 3 praças e uma área de lazer no conjunto Bárbara de Alencar, com praça e playground. Os moradores vão ter que continuar na luta pelas melhorias, hein? Pois é, Daniela, olha, você falando aí, eu acabei fazendo umas continhas aqui rápidas. Por exemplo, ó, o bairro tem 43 mil moradores. Na média, são mais ou menos 14 mil pessoas por praça, essas aí que a prefeitura falou que existem aqui no bairro. Quer dizer, será que uma praça para 14 mil pessoas é suficiente? Fica aí a pergunta no ar, não é mesmo, Daniela? E outra coisa, ó, os moradores utilizavam aqui o espaço do campus do Pici, mas aí a relação dos moradores com a universidade acabou ficando um pouquinho, digamos assim, comprometida, porque em abril do ano passado houve aquela invasão que você deve se lembrar aqui. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre um projeto social que tenta resgatar a cultura nordestina aqui no bairro. Daqui a pouquinho a gente volta, Daniela. Até já. Depois dos problemas a gente mostra um pouquinho de coisa boa, né, Luiz? Até já, então.
Vamos voltar ao PC, onde está Luiz Esteves e de onde apresentamos parte do CETV. Luiz, eu quero saber agora o que é que fazem os jovens do bairro. Olha, Daniele, aqui no bairro funciona o Espaço Cultural Frei Tito de Alencar, um lugar onde os participantes são incentivados a manter viva a cultura nordestina, a leitura, e os jovens ainda também são despertados neles os ideais de transformação social. Quem conta essa história pra gente e mostra tudo e também conta um pouco da história de Frei Tito de Alencar é Daniel Viana. Julgará os fracos com equidade. Um mártir cearense que serve de inspiração para a juventude atual, Frei Tito de Alencar. O religioso lutou contra a ditadura, foi torturado e morreu em profunda depressão, mas deixou o sonho de liberdade para futuras gerações. Um dia, todos viverão como irmãos, em torno do mesmo pai. Me inspira porque ele foi um jovem assim, que lutou pelos seus ideais e pela democracia, né, que na época era muito difícil por causa da ditadura, não tinha escolha, na verdade. Os jovens, eles já podem, assim, trabalhar, né, e ter os seus direitos de voto, né, mas também ainda tem que ser muita coisa ainda para ser mudada ainda. Assim como Frei Tito, Paulo também é religioso, mas a luta deste jovem é outra. O educador deixou o seminário e começou a se dedicar a trabalhos nas comunidades carentes do PC. Eu acho que é uma experiência militante muito bonita, né? Onde eu posso tá me exercitando para no futuro poder assumir coisas maiores, né? O Escuta, Espaço Cultural Frei Tito de Alencar, foi criado para homenagear o frei militante e manter a cultura popular viva. A gente compreende que não é só arte pela arte, né? A arte, ela vem como um mote para a ajuda da libertação das pessoas, né? E essa libertação para a gente é a qualidade de vida, né? E esses valores que a gente quer transmitir são valores de respeito à vida, né? De respeito e valorização da vida, né? Para estimular a leitura no bairro, foi criado o banquete literário. Aqui, tudo que se lê é discutido. E dessas leituras são geradas peças, CDs e coreografias. Acho importante porque me dá o direito assim, de dar a minha opinião e escutar o outro também. Que é muito importante você opinar e escutar. Me estimula, mas também me faz me socializar com as pessoas do colégio, através das formações, né, que é de filosofia que eu estou atualmente tendo, e me faz ter a mente crítica para mim não só receber crítica, mas também criticar, né, assim, para a forma de crescer. O jovem que passa por aqui não participa apenas de atividades artísticas. Ele recebe formação para ser um educador popular. Muitos já trabalham dividindo o conhecimento das artes. Amanda quer ser atriz e não dispensa a ideia de trabalhar como educadora. E evoluir mais ainda, né? Poder também passar para poder transmitir também essa educação. A gente traz para cá para que haja essa transformação na vida deles, que eles encontrem outras perspectivas de vida, de trabalho e de educação, né? Isso é o que a gente quer de melhor para eles. Interessante, né, Daniele? A gente vê esse trabalho, jovens ainda hoje com esses ideais de transformação social e também com vontade de manter viva a nossa cultura, não é verdade? É verdade, Luiz, importante mesmo. Eles vão ser ótimos adultos, vamos dizer assim, no futuro. Com certeza. E olha só, hoje a gente levou até você um pouco deste bairro que é muito agradável, o PC, e na terça-feira, estou um pouquinho desacostumado, estou voltando de férias. Na terça-feira a gente vai até quase o limite ali com o Maracanaú, no Parque Santa Rosa. Você vai descobrir quem é o filho ilustre daquele bairro. Mas isso eu só conto na terça-feira. E Daniele, a gente se vê na segunda. Até lá. Ok, então. Até lá, Luiz.